Irmãos, então hoje nós damos prosseguimento então, no nosso estudo de Abacuque. Nós hoje vamos começar no capítulo 2, a partir do verso 2. Nós já estudamos até o verso 1 do capítulo 2, nas últimas reuniões. Aqueles que não tiveram oportunidade, que se puder buscar para conseguir ter a sequência como um todo. Então, mas só para a gente ter um breve resumo do que a gente viu até agora. Esse texto foi escrito, essa profecia foi dada ao profeta Abacuque mais ou menos 600 anos antes de Cristo, no momento em que o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios, e o reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, ele ainda estava de pé, mas eles estavam vivendo num estado tal de depravação, especialmente em termos de violência e injustiça, que o Senhor já estava mandando vários profetas para tratar com o povo. E Abacuque foi mais um desses profetas que profetizaram contra Judá, contra Jerusalém, porque o próprio povo de Judá estava andando em caminhos errados. Eles eram o povo da aliança? Eram. Descendentes de Israel? Sim, mas eles estavam andando em caminhos da mesma forma que os ímpios andavam. Era algo terrível. E Abacuque, que era um homem temente ao Senhor, ele se levanta, num belo dia, ele se levanta diante do Senhor e ele clama com todo o seu coração contra esse estado de coisas. Ele não conseguia aceitar que o povo de Deus estivesse vivendo daquela forma, de forma injusta, de forma terrível, fazendo coisas que os ímpios muitas vezes não faziam. Então ele leva esse lamento ao Senhor. A gente percebe quase uma forma de um salmo mesmo, de lamento, a forma como ele coloca. Ele leva esse lamento ao Senhor, ele derrama o coração dele ao Senhor, não de forma rebelde, não de forma, eu não aceito a tua vontade, mas clamando mesmo, Senhor, faz alguma coisa. Não pode continuar desse jeito. Como isso pode acontecer? E o Senhor então responde a Abacuque. E o Senhor concorda com Abacuque. E o Senhor diz, você tem razão. O meu povo está andando em caminhos terríveis, mas pode ficar tranquilo, eu vou punir. Eu vou punir, eu vou disciplinar o meu povo. E eu vou disciplinar de um jeito que quando você vê, você não vai acreditar. Porque eu vou levantar um povo terrível, um povo dos mais cruéis que andam sobre a terra, que são os babilônicos, ou os caldeus, né? E eles vão vir e eles vão punir, e eles vão destruir, e eles vão levar cativo. E esse meu povo, que merece ser disciplinado, será disciplinado. E quando Abacuque tem essa resposta do Senhor, ele se preocupa. Não era isso que ele esperava, ele fica quase que num estado de choque. Ele se lembra de quem o Senhor é, ele falou, Senhor, eu sei que tu és a rocha e nós não morreremos. Mas, Senhor, como que o Senhor vai fazer isso? Vai levantar um povo mais ímpio que nós para nos destruir? Como que vai ser isso? Como que vai ficar o seu nome? Ele não conseguiu entender aquilo que o Senhor iria fazer. E o que ele faz? Mais uma vez, ele é sincero com o Pai dele, Deus, que é o nosso Pai também. Ele derrama ao Senhor o clamor dele. Ele não sabe que resposta que o Senhor vai dar. Ele não consegue enxergar nada disso. E ele é muito sincero. Ele chega diante do Senhor e diz, Senhor, eis aqui a minha queixa. Agora eu vou ficar aqui, né, na minha torre de vigia, como se fosse um farol, né? Eu vou ficar aqui na minha torre de vigia e eu vou esperar a sua resposta. E eu vou esperar que o Senhor me responda. Ele não tinha como responder. Como assim que o Senhor vai levantar um povo mais ímpio do que nós para nos punir? Ele não conseguia entender, ele não sabia o que fazer e ele fez o que nós temos que fazer. Ele entregou ao Senhor a queixa dele e ele sentou e ele esperou que o Senhor respondesse. E hoje, a partir do verso 2, nós vamos ver qual foi a resposta de Deus. A gente não vai ver toda a resposta de Deus, só a primeira parte. Mas nós vamos ver como que o Senhor é maravilhoso. E hoje nós vamos passar por um dos textos, que é um dos textos mais importantes, mais centrais das Escrituras, que é Abacuque 2:4. Toda a Bíblia é importante, mas alguns trechos das Escrituras, eles têm uma relevância histórica, por exemplo, muito forte. Esse texto de Abacuque 2:4 foi citado várias vezes no Novo Testamento, a gente vai ver isso. Ele foi importantíssimo na história da Reforma Protestante, quando as pessoas tinham perdido a compreensão de que a salvação era pela fé.
E aqui a gente vai ver como que essa verdade ela está nas Escrituras desde sempre. Não é algo novo, não é algo que Paulo entendeu, não. Isso estava desde o início. Vamos ler então Abacuque, capítulo 2, dos versos 2 a 5. E ele diz: O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Esse é o início da resposta do Senhor. Então, ele entregou a queixa dele ao Senhor? Entregou. E agora, o Senhor vem e traz essa resposta dura, mas é uma resposta maravilhosa. O Senhor, ele tem um plano. O Senhor, ele não permite que a impiedade fique sem justiça, seja dos filhos dele, seja dos de fora. Mas o Senhor, ele há de tratar com toda a injustiça, o Senhor tem o plano dele. Então, a resposta do Senhor começa com o quê? No verso 2 e 3. Primeiro, escreve. Essa é a primeira coisa que ele escreve. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Aqui é interessante, irmãos, a gente está falando de um texto histórico. Isso aqui aconteceu um dia com um homem que era como eu e você, que escrevia como eu e você escrevemos. Naquele contexto, o padrão não era se utilizar papel. Para escritos nesses termos aqui, naquele período do século 5, 6 a.C., o padrão era outro. Eles utilizavam basicamente, podia ser tábuas mesmo, tábuas onde eles anotavam, escreviam com estiletes, mas especialmente tábuas de argila, de barro, que os cuneiformes, né? Eles usavam, depois eles secavam e aquilo ficava então escrito e gravado no barro, de uma maneira muito que era para de fato durar para muito tempo. Toda a escritura, em algum momento, ela foi escrita. Toda a escritura foi escrita em algum momento. A gente sabe disso, a gente está aqui com o texto escrito nas nossas mãos. Mas é muito interessante que muitos dos textos foram escritos muito tempo depois. Foi escrito, eu digo, colocado no papel, vamos dizer, não no papel, né? Naquela época em tábuas, em outras formas, mas ele foi, de fato, saiu de uma simples tradição oral e passou para algo escrito algum tempo depois, não na hora em que eles foram ditos pelo profeta. Muitas das escrituras foram assim, mas em alguns textos específicos, e esse aqui é um deles, o Senhor ele tinha tanta urgência de que aquilo fosse gravado que ele já falava para o profeta na hora: já é para escrever agora, eu quero que você escreva desde já. Esse não é o único texto. Isaías 38, você não precisa abrir, é um texto que também isso acontece. Olha o que ele diz para Isaías: vai, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Com Jeremias também. Então, existiam alguns escritos que o Senhor dava ordem para o profeta: olha, escreve desde já, é para escrever agora. E era comum naquele contexto que essas tábuas que o Senhor pedia para dar uma publicidade, ou para que tornasse público de uma maneira especial, eles penduravam isso em lugares públicos. Às vezes no mercado, no centro da cidade, e alguns consideram até que eles poderiam pendurar isso no próprio templo, deixar pendurados em alguns lugares para que todo o povo pudesse ver aquilo. Mas isso é uma questão que a história fala, não é tanto, a gente não vê escrito na Bíblia. Mas era algo para que todo mundo visse. E por quê? Porque, irmãos, aquele povo era um povo que já estava ouvindo há algum tempo os profetas falando, e eles se mantinham rebeldes, mas agora a profecia estava para começar a se cumprir. Daí a muito pouco tempo, os babilônios haveriam de chegar.
Muito pouco tempo. E o que Deus está querendo dizer para Abacuque, escreve. Sabe, lembra? Agora eu não vejo muito, mas antigamente tinha uns políticos que eles falavam assim, não, eu vou registrar em cartório as minhas promessas. Porque quando a gente põe por escrito, né, parece que é uma coisa mais séria. Você pode me cobrar depois. O político não cumpre, mas o Senhor cumpre. Escreve, e vocês vão ver, porque daqui a pouco tudo isso que eu tenho falado para vocês vai acontecer. E ele manda então que Abacuque escreva essa visão, e ele escreva de forma bem legível, mas bem clara, o mais claro possível, para quê? Para que ela possa ser lida até por quem passa correndo. Esse texto é um texto interessante. Eu comecei a ler e vários comentaristas escrevem interpretações diferentes sobre isso. Então, o que é um texto que eu posso ler até quem passa correndo? Para mim, a hora que eu leio, rapidamente meu pensamento vem um outdoor. Estou dirigindo meu carro, eu vejo bem grandão assim, e eu consigo ler, eu estou correndo, né? Mas possivelmente não é esse o sentido primário do texto. O que ele quer dizer de fato, e uma das possibilidades é essa, é que ele seja escrito de forma tão clara, mas tão clara, tão legível, né, que uma pessoa pudesse ler rapidamente. Imagina que eu estivesse correndo com o texto na mão e eu conseguisse ler isso de forma clara. Eu creio que essa ideia de ler de forma rápida, todas essas possibilidades, seja ler rapidamente, alguém que está andando rapidamente possa ler, né? Sempre elas vão dar um pensamento ou uma ideia de algo urgente, algo que tem que ser lido rápido. E isso, irmãos, faz muito sentido, exatamente por quê? Porque daqui a pouco tempo eu digo 1, 2, 3, a gente não sabe exatamente quanto tempo exatamente, mas pouquíssimo tempo, o que ia acontecer? Os babilônicos chegariam. E esse povo aqui ia ser atacado, e esse povo ia ser massacrado, e os poucos que sobraram seriam levados para a Babilônia como cativos. Então, esse texto, se a gente for parar para pensar, essa tabuinha, ela tinha que ter sido levada. Ela foi uma hora, saiu de Jerusalém, teve que ser levada lá para a Babilônia. Depois de um tempo, a Babilônia foi destruída pelos persas. Aí depois eles puderam voltar para a Judéia novamente, e esse texto teve que ir e voltar. Por isso que eu acho que não era algo muito grande, porque ia ser muito difícil até de levar e buscar e trazer isso. Mas era algo urgente, rápido, precisamos rapidamente ler, porque isso aqui seria lido daí a pouco tempo, num contexto em que não haveria tempo para vamos sentar e ler com calma. Quando os babilônicos chegavam, ninguém ia ler com calma. A gente ia ler correndo. Então, esse é o sentido aí do verso número 2. Porque a visão, primeiro ele manda, escreve. Essa é a primeira ordem. A segunda, essa é terrível para todos nós até hoje. Espere. Escrever é fácil. Quando alguém manda a gente fazer alguma coisa, como é fácil. A gente recebe muitas vezes os irmãos, né? Às vezes a gente tem conversando com os irmãos e pedindo às vezes alguma orientação, ou eles têm alguma dúvida, alguma questão de pastoreio, e aí a gente fala assim, olha irmão, nesse caso eu creio que você tem que fazer isso, isso e isso, e a pessoa vai embora feliz da vida, ela vai, faz. Mas quando a gente chega e fala, olha, nesse caso não tem o que fazer, você tem que esperar, aí a pessoa vai embora triste, magoada, porque é muito difícil esperar, irmãos, para todo mundo é difícil. Mas aqui eu acho tão lindo esse texto, tão maravilhoso esse texto, porque o Senhor, a sensação que eu tenho é que a forma como ele fala com Abacuque é parecida com a forma como a gente fala com uma criança. Porque ele sabe que muitas vezes nós somos imaturos como crianças mesmo. E olha como ele fala, Abacuque, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Então ela vai se cumprir no tempo determinado. Ela já se apressa para o fim e ela não falhará. Então vai acontecer, fica tranquilo, está com data marcada, ela não vai falhar. Mesmo que pareça demorar, eu sei que você vai reclamar alguma hora, porque você vai, não, mas está demorando demais. Mas mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não vai demorar. É interessante como ele coloca. Vai vir, calma, espere. Quando você achar que está demorando muito, fica tranquilo, vai vir, vai acontecer. Não parece a gente falando com o filho, está chegando, né, no carro? Está chegando. Não, está chegando. Parece que vai demorar, mas não vai demorar não, a gente já está chegando. Espera um pouquinho, mas se achar que vai, mas é só um pouquinho, já vai chegar, a gente vai chegar. É muito bonito, eu acho maravilhoso porque isso aqui mostra um cuidado paternal do Senhor.
Abacuque, vai ter uma hora, talvez, em que você vai achar que está demorando. Mas vai acontecer. A data está marcada, o tempo está escrito, né? Vai acontecer. Espere, tenha paciência, né? Mas é difícil, né? Isso que é difícil de esperar. No caso de Abacuque, irmãos, essa profecia ela teria um cumprimento por um tempo. Num primeiro momento, iria acontecer o quê? A Babilônia iria devastar Judá. Isso iria acontecer daí a pouquíssimos anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pouquíssimo tempo isso iria acontecer. Mas o prosseguimento da profecia, que a gente vai ver logo depois, que é o quê? A Babilônia sendo punida, isso iria acontecer daí a cerca de 60, 70 anos, mais ou menos, quando os persas iriam destruir a Babilônia. Conquistar a Babilônia. Em termos históricos, o que é 70 anos? Nada. Mas para um homem, é muito tempo. A gente não sabe se Abacuque, por quanto tempo Abacuque durou. A gente não tem mais informação da vida de Abacuque. Mas essa é uma profecia que iria se cumprir rapidamente, muito rapidamente, que seria a queda de Judá, e rapidamente, mas um pouquinho mais diante, que seria a derrota dos babilônicos, quando os ímpios, que eram mais ímpios que nós, seriam punidos pela sua impiedade. E o que isso nos leva a pensar, irmãos? O que isso nos traz para nós? Quando a gente vê um texto como esse, que fala, espera, o tempo não tardará, ele virá. Irmãos, é tão maravilhoso quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia, as Escrituras interpretam a própria Escritura. Esse texto, o irmão Parolim leu hoje. O autor de Hebreus, vamos abrir lá? Hebreus capítulo 10 de novo? Hebreus capítulo 10, eu vou ler até um pouquinho antes do que ele leu, desde o verso 32. Esse texto aqui foi um texto que o autor de Hebreus se utilizou para falar da necessidade, da importância de que todos nós aprendêssemos a perseverar. Perseverar. E como é difícil perseverar. A gente vai ver esse texto aqui de Hebreus capítulo 10, verso 32. A gente estudou, o irmão Flávio trouxe Hebreus aqui por um bom tempo, esses últimos anos atrás. E Hebreus é um texto maravilhoso. E a gente sabe que o povo aqui, para quem essa carta foi escrita, eles estavam passando por diversas provações, diversas perseguições. Era um povo que já havia sofrido logo quando creu no Evangelho, mas agora, nesse momento em que essa carta é escrita, o autor de Hebreus escreve, eles estavam passando por mais provações. E as pessoas estavam com medo, e as pessoas estavam correndo risco de vida. E alguns já estavam retrocedendo, né? E aí o autor de Hebreus escreve essa carta, que é uma carta explicando e falando, olha, falando de muitas coisas, mas também disso, incentivando e exortando esses irmãos a permanecerem firmes na fé que foi dada a eles, exortando-os a perseverar. Olha o que ele vai dizer aqui. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Talvez muitos dos irmãos aqui, quando creram no Evangelho, no primeiro momento, foram perseguidos, foram objeto de chacota, foram cortados de certos ambientes, foram discriminados pelos seus amigos, familiares. Aqueles irmãos lá de Hebreus que receberam essa carta, também. Lembre-se, lembra quando vocês, depois que vocês foram iluminados, ou seja, creram, que vocês suportaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, para serem insultados quanto para serem maltratados, né? Muitas vezes publicamente tiraram sarro, zoaram com vocês, falaram coisas, ofenderam, né? Eu estou falando vocês? Isso aqui aplica a vocês também, a mim, a todos nós. Mas isso é uma situação específica deles, mas que se aplica a muitos de nós, talvez. Para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Às vezes não foi com você, mas foi com um amigo seu, com uma pessoa próxima a você, e você sofreu junto com ele. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. No primeiro momento, esses irmãos aqui, eles receberam bem esse sofrimento.
Eles, não, tudo bem, a gente vai sofrer, a gente vai ser perseguido, mas a gente vai continuar firme. Eles perderam bens, eles não se importaram com isso, eles ajudaram aqueles que estavam sendo presos, e aqui os irmãos que estavam sendo presos, porque eles entenderam que aquilo que eles tinham para receber era muito melhor do que aquilo que eles estavam perdendo. Mas agora eles estavam sendo, mais uma vez, objeto de perseguição e de dor e de sofrimento. Eles que já tinham passado por isso, tinham passado, tinham suportado, tinham se regozijado até em algum momento, agora eles estavam sofrendo de novo e agora possivelmente eles estavam cansados e eles estavam pensando, dessa vez a gente não vai aguentar. Esse era o sentimento. Aqui então o autor, vamos continuar. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa, grande galardão. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Vocês precisam perseverar, aguentar, suportar. Vocês vão receber uma recompensa que vocês não têm ideia do que é. E quando o autor de Hebreus fala isso, o próximo texto, que é o que ele traz à memória para tratar com aqueles irmãos, é exatamente esse texto que a gente leu aqui do verso 3. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, que é o verso 4. Vai ter momentos em que de fato vai parecer que vai demorar. Vai ter momentos em que de fato vai parecer que não chega. Vai ter momentos que vai parecer de fato que você não vai aguentar. E não vai ser a primeira vez na história da igreja. Esse texto de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam passando por dias assim, por momentos assim. Eles não sabiam o que ia acontecer no dia da manhã. Eles corriam risco real de morte, perseguição, pelo aquilo que eles criam. Irmãos, se isso não está passando conosco nesse momento risco de morte, a gente sabe que outros riscos a gente já passa. E que pode ser que piore com o tempo. A tendência é essa. Em outros lugares já é assim. E se retroceder dele a minha alma não se agradará, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Quem faz isso é o nosso Senhor. É Ele que preserva a nossa alma. Então, irmãos, muitas vezes nós não sabemos, nós não entendemos, nós não conseguimos discernir o porquê, e a gente não vai saber o porquê muitas vezes. Senhor, mas eu não queria ter que perseverar, eu queria descansar um pouco. Essas provas estão pesadas, a provação é demais. E acontece. Mas qual que é a nossa grande dificuldade? E eu vejo que isso é algo de todos nós. Nossa visão, ela é muito focada em aqui e agora, e nas coisas desse mundo, e nos prazeres momentâneos, e nos prazeres transitórios. Sejam pecaminosos, sejam não pecaminosos. Mas se a gente parasse para pensar que as provações, elas têm um propósito. Elas não são dadas de forma à toa. Se eu perguntasse aqui para vocês, e isso é o que santificação significa, quem aqui quer ser mais parecido com Jesus Cristo? Alguém aqui não quer ser parecido com Jesus? Você quer ser mais parecido com Jesus Cristo? Quem quer? Eu quero também. Ser mais parecido com Jesus Cristo a cada dia que passa, isso é ser santificado. Regeneração, nós nascemos de novo, agora eu sou salvo, mas no processo de santificação, cada dia que passa, eu sou feito mais e mais parecido com o meu Senhor. Mas aí tem um probleminha. Abra lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e verso 4. Todo mundo aqui confessou que quer ser mais parecido com Jesus. Mas vamos ver o que Tiago vai falar para nós? Tiago, o irmão de Jesus, vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Existe apenas um que foi absolutamente, total e completamente perfeito e íntegro, integral, inteiro. Quem que foi? Cristo. Mas eu quero ser igual a Jesus.
a forma como muitas vezes o Senhor trata a nossa santificação para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus Cristo é através da perseverança que vem através da provação. E aí talvez se eu perguntar de novo, quem quer passar por provação agora? Aí às vezes a gente fala, não, eu queria ser igual a Jesus, mas sem passar pelas provações. E irmãos, isso não é algo que a gente pode oferecer. Pela graça de Deus, o Senhor é muito bondoso e permite que muitas vezes nós aprendamos, cresçamos, tenhamos crescimento espiritual, uma vida tranquila. E graças a Deus por isso. Se você está passando por um momento de tranquilidade em várias áreas da sua vida, dê glória a Deus por isso. Graças a Deus mesmo. Porque o Senhor não é um impeditivo para Ele fazer você ser santificado em meio a momentos bons. Mas se você estiver passando por momentos difíceis, não fuja deles muitas vezes. Você não fuja. A não ser que seja questão de pecado, vocês têm que fugir mesmo. Mas trate com o Senhor, espere no tempo do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer para mim? É perseverar? Eu quero ser cada vez mais parecido com o Senhor. Fale comigo, me ensine, me capacite. Eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. Trate o meu coração. Essa é a primeira aplicação que eu quero falar para vocês, irmãos. Aprender a esperar não é fácil. Esses irmãos aqui, e aqui eu estou falando de um irmão, Abacuque. Esse homem ele estava recebendo essa profecia sozinho. A hora que ele vê essa verdade e o Senhor respondendo essa verdade para ele, é bem possível que ele se assuste. Não era isso que ele estava esperando. Mas essa foi a resposta do Senhor. Aí, alguns momentos, alguns dias, talvez, dias, o maior exército do mundo ia cair sobre eles como lobos vorazes, que foi o texto que foi usado no capítulo 1. Como águias, devoradoras, destruidoras. Você recebe uma notícia dessa e fala, mas você tem que aprender a esperar, perseverar. Isso é algo que é muito forte. O povo de Judá ia ter que aprender a perseverar em meio a uma terrível disciplina. Primeiro, a devastação. E para aqueles que sobrarem, depois a escravidão. 70 anos, mais uma vez, o povo debaixo do cativeiro. Quantos que sobrariam? Quantos que voltariam depois e veriam novamente Judá? Pouquíssimos, né? Então, nós devemos aprender. Quando tem o Senhor, e essa pergunta eu quero fazer com você. Quando você está passando por tribulação e provação, qual que é a sua atitude? Diante do Senhor. Aqui eu não estou falando pecado, porque pecado tem que ser arrependido, confessado e abandonado. Mas daquelas lutas que você não tem o que fazer, e eu sei que você tem muitas, porque eu também tenho. Qual que é a sua reação? Você tem controle de mudar a situação? Via de regra, não. Não temos. Mas o que a gente faz? Você murmura? Reclama? Joga na cara de Deus? E aqui eu não estou proibindo ninguém, eu não estou criticando aqueles que se colocam diante do Senhor e clamam ao Senhor, porque Abacuque fez isso. E Abacuque não foi criticado em nenhum momento. É isso que um pai espera de um filho. Você não está aguentando mais, filho? Senta aqui comigo e fala. Fala o que você quiser, mas de coração aberto. Fala, eu quero ouvir. Abacuque não foi rebelde contra o Senhor, mas ele não murmurou também. Muitas vezes nós somos murmuradores, nós somos reclamões, nós queremos fugir, nós queremos ir para outros lugares. E aqui eu estou falando não só literalmente, mas figuradamente, né? Eu vou beber para esquecer, eu vou usar um remédio que eu esqueça totalmente. Irmãos, qual tem sido a nossa reação quando a prova vem? Eu tenho buscado perseverar? Lembre-se, qual que é a recompensa da perseverança? Ser feito íntegro, né? Perfeito, cada vez mais parecido com Jesus. Talvez quando você enxergar agora a tribulação, você não enxerga ela, você vai dar o tamanho que ela tem. Senhor, vai ser difícil, mas eu sei que o Senhor está no controle. Isso muda tudo. E eu sei que o Senhor vai me sustentar até o fim, mesmo que eu morra no fim. Mas o Senhor vai estar comigo até o fim. Possivelmente isso aconteceu com Abacuque. Pouquíssimos sobreviveram. Poucos, em termos estatísticos, poucos sobreviveram ao ataque. Poucos foram levados cativos. Abacuque nunca mais foi citado. Possivelmente ele foi um dos que foram embora, que foram mortos. Mas eu sei que o Senhor estava com ele até o último dia,
e que ele morreu. E isso é verdade. E isso, pela graça de Deus, é verdade. E aí nós vamos, então, para os versos 4 e 5. Aqui é muito bonito e muito interessante a forma como o Senhor, através de Abacuque, ele vai trazer para nós um contraste. Um contraste entre dois tipos de pessoas. E todas as pessoas do mundo estão entre esses dois aqui. O soberbo, o orgulhoso, o arrogante e aquele que vive pela fé. São esses dois tipos de atitude. Todos nós aqui podemos estar num desses dois tipos de atitude. Ou você vive pela fé em Cristo Jesus, ou você é um soberbo e você vive pela fé em você mesmo, na sua força, na tua capacidade, nos teus direitos, na tua possibilidade de fazer o que você quer. Um dos dois. Nós estaremos em um desses dois aqui. E aí o texto diz: eis que a sua alma está orgulhosa. E aqui ele está fazendo referência a quem? Ao soberbo, ao orgulhoso, à Babilônia. Porque era assim que a Babilônia se via. A Babilônia ela andava como aquela pessoa poderosa, aquele líder de gangue que não tem ninguém contra ele no lugar. E ele anda e as pessoas vão saindo de frente. Era assim que a Babilônia se via. Ela era a soberba, a orgulhosa. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, o soberbo. Mas, pelo contrário, de forma distinta, de forma contrária, o justo, ele vive pela fé. Ele viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, ele vai prosseguir falando, dando características desse orgulhoso, desse soberbo. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém, ele não consegue se segurar. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Olha que figura forte. Aqui em Londrina tem vários cemitérios, né? Tem vários cemitérios aqui. O cemitério mais antigo é aquele que fica lá na Juscelina Kubitschek ali. Né? O cemitério São Pedro. É um dos mais antigos aqui da cidade. Vocês percebem que naquele quadradinho de terra, quantas pessoas já foram colocadas ali? Muitas. E elas continuam sendo colocadas. E se Londrina tiver 1000 anos, por 1000 anos, pessoas vão ser colocadas ali. A figura mais ou menos é essa. A morte, ela é como se fosse uma boca aberta, né, para o Sheol, para aquele lugar de morte, em que ela nunca se farta. Ela sempre está recebendo. Ela sempre está recebendo. Londrina é uma cidade pequena. Cidades muito antigas do mundo, você vai e elas têm seus cemitérios, e às vezes ali há 1000 anos pessoas estão sendo, os ossos são tirados, são colocados em lugares diferentes, mas ali nunca para de entrar. A morte é dessa forma. A morte ela é como se fosse uma grande boca aberta, que ela nunca está satisfeita. Ela nunca vai dizer, chega, estou cheia, não aguento mais, não quero mais ninguém. Enquanto pessoas morrerem, pessoas vão entrando. O soberbo é como a morte, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Chega para um bilionário, pega lá o Elon Musk, Bill Gates e fala assim, olha, eu tenho 10 bilhões de dólares aqui, se você sair daí e vir buscar. O que ele vai falar? Eu vou. Mas você já tem tanto. Não, mas eu quero mais e mais. E esses homens, eles têm dinheiro para 200 gerações. Mas eles estão arquitetando novos métodos de ter mais e mais e mais. O soberbo, ele é assim. Ele nunca se farta, ele é como a morte. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui fazendo uma referência bem clara e direta à Babilônia. A Babilônia, ela queria só uma coisa, conquistar todo mundo conhecido. Só isso. Para que todos os povos estivessem debaixo do seu domínio e o seu nome fosse engrandecido por todos os tempos. Todos os grandes povos da antiguidade tentaram fazer isso de alguma forma. Babilônios, Alexandre o Grande depois. Até onde a gente pode ir? Até lá que nós iremos. Nunca se farta, nunca é suficiente, nunca está bom. A morte é assim, o orgulhoso é assim, a Babilônia era assim. E nós? Essa é a grande pergunta, irmãos, porque uma coisa que a gente olha isso daqui, e aí vocês viram as referências, né? É o bilionário, o Musk, o Alexandre o Grande, é o Bill Gates, a Babilônia, são todos grandes homens. O que isso tem a ver comigo? Se eu tivesse poucas coisas, para mim já estaria suficiente.
Tá certo, é bem possível que eu e você nem teremos a possibilidade de ir atrás de tantas coisas assim. Mas entenda uma coisa. O que caracteriza o soberbo, o arrogante e o orgulhoso não é o que ele tem, mas é a forma como ele age. O arrogante, o soberbo, o orgulhoso é alguém que bate no peito e diz: eu consigo, eu faço com a minha força, eu faço com o meu poder, eu dou conta. Essa é a atitude do soberbo. Alexandre o Grande tinha essa atitude. Nabucodonosor tinha essa atitude. Mas será que nós, muitas vezes, não temos essa atitude? Diante de Deus, irmãos. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor e a gente fala: esse pecado eu venço sozinho. O meu casamento eu resolvo. Meus filhos eu converto. Eu tenho um método infalível, eu converto. E se meu filho não for converter, quero ver. Vai converter sim. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é algo muito mais forte dentro do nosso coração, muito mais próprio, da característica mais própria do ser humano que está em Adão desde o Éden, que a gente possa pensar? Irmãos, todos nós estamos sendo diariamente tentados a sermos soberbos, a sermos arrogantes, a tentar resolver tudo sozinho, a tentar dispensar Deus, inclusive, se possível for, da nossa salvação. Vai lá salvar outro, Senhor. Eu sou tão bom, eu faço tantas coisas, tantas boas obras. Você precisa ver as coisas que eu faço, as coisas que eu leio, as roupas que eu uso. Vai lá se preocupar com aqueles devassos. Quando a gente não consegue perceber que essa pretensa humildade nada mais é que soberba da mais pura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a atitude do arrogante. Essa é a atitude do soberbo. Irmãos, o que eu quero dizer para você, e eu falo para mim, se coloque diante do Senhor e perceba: será que eu, Pai, não estou tendo uma atitude soberba? Será que eu, Senhor, não estou tendo uma atitude arrogante e orgulhosa, tentando colocar nos meus ombros pesos que eu não consigo levantar nem um grãozinho, e eu quero carregar pesos enormes? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Se arrependa diante do Senhor e entregue a Ele toda essa necessidade que você tem de fazer e de querer, porque isso é arrogância, isso é orgulho, isso é soberba. E a gente tem que aprender a lidar. Mas em contraste com o arrogante, a gente tem o justo. Porque o justo, ele é o contrário do arrogante. O que caracteriza o justo não é as boas obras dele. Vê que não tem referência aqui ao que ele faz, à bondade, ao que ele é, aquela maravilha toda. O que caracteriza o justo é o fato de que ele vive pela fé. Ou seja, onde está a força e a capacidade dele? Na fé que ele tem no Senhor. E o justo, o que caracteriza o justo não é tudo que ele faz. Não é a quantidade de pessoas que ele alimenta, não é a quantidade de vezes que ele prega, não é a quantidade de pessoas que ele evangelizou. Se bem que essas coisas serão, sim, consequências de uma pessoa justa. Mas isso não é característica de um justo. Um ímpio pode fazer isso também. O que caracteriza o justo é que ele tira todo o peso que está sobre ele e coloca sobre o Senhor. E ele vive pela fé. Como eu disse, esse texto de que o justo viverá pela fé é citado por 3 vezes no Novo Testamento. A primeira foi essa que a gente leu lá em Hebreus. Mas depois, abra aí, em Romanos 1. Romanos capítulo 1, verso 16. E depois, quem quiser, já pode ir abrindo logo em seguida em Gálatas capítulo 3. Quem aqui não conhece esses textos, irmãos? E aí perceba o quanto que isso é o que verdadeiramente separa o crente do não crente. Isso é o que nos separa do ímpio. Fazer coisas boas, irmãos, coisas boas que os homens podem ver, isso aí o ímpio consegue fazer também. O que separa a gente do ímpio é isso daqui. É onde está a minha força. Romanos 1, 16 e 17. Paulo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, Abacuque. Lembra de Abacuque? Um judeu. Não conheceu a Cristo. Sabia do Messias que viria, mas ele mesmo não viu, não teve a oportunidade como nós temos de conhecê-lo. E também do grego, simbolizando todos os gentios onde nós nos incluímos.
visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, e não de obra em obra. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas, vamos ver esse texto maravilhoso também. Gálatas, capítulo 3, versos 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Se você pensa assim, não, mas tudo bem, Danilo, mas eu quero ajudar Deus. Eu faço uma parte, o que faltar ele vem. Isso tem nome, né? A teologia vai dar nome para esses tipos de alcançar Deus. Mas isso não é salvação pela fé. Você vai fazer coisas? Vai, como uma reação àquilo que o Senhor fez a você. E não para ajudar a chegar a Deus de uma maneira mais maravilhosa e perfeita. Não, o Senhor só completa. Isso aí é semi-pelagianismo. É o nome técnico para isso. Senhor, eu vou até aqui, o Senhor vem e faz o restinho. Todos quantos estão, pois são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas essas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Simples assim. Você quer ser salvo pelas obras da lei? Então você vai ter que cumprir tudo. Você não pode faltar com uma vírgula, um tio, todos os dias. Em pensamentos, palavras, atos e omissões, você não pode falhar em nada. Porque se você falhar num ponto, você é considerado maldito. E você vai ser punido por isso. É isso que você quer? O soberbo, sim. Porque o soberbo é um insensato. O soberbo, ele quer... Não, eu dou conta. Danilo, você não me conhece. Você não sabe a força de vontade que eu tenho. Você não sabe os coaches que eu estou seguindo. Eu sou um cara muito capaz. Eu vou dar conta. Você não vai, querido. Você não vai. O soberbo, ele acha que ele dá conta. Mas esse texto, ele é extremamente pesado e duro. Todo aquele que tenta fazer isso é maldito. Porque a não ser que você seja perfeito... E lembra, quem que é o único que é perfeito? Cristo. Você vai ser considerado maldito. E é evidente que... mas eu acho que... Então tá, já que você acha, então eu vou... Agora não é o Danilo, é o Paulo, é o Espírito Santo através de Paulo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não vai, você não vai conseguir. Mas o quê? O justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos justificados, é pela fé que o Senhor nos trata e é de fé em fé, dia após dia, que nós usufruímos e vivemos essas coisas. E é isso que a gente precisa compreender e entender. Como eu disse, o soberbo, ele é o quê? Um tolo. Ele não sabe aquilo que ele está pedindo para ele. Ele não sabe. E, queridos, muitas vezes nós temos atitudes arrogantes e soberbas e a gente precisa ficar muito claro isso para nós, que diante de Deus, isso é se colocar debaixo de maldição. É tentar trazer para nós a resolução de problemas que nós não conseguimos resolver. Sendo que o Senhor já fez isso. O único que é totalmente justo e totalmente perfeito fez isso por mim e por você. E aqui eu preciso perguntar, não sei. Há alguém aqui que ainda acha que pelo poder do seu braço, pelas suas boas obras, pelas pessoas que ajudou, por aquilo que pensou, pelas orações que fez, pelas penitências que um dia já fez e por tudo de bom que ele tem, você pode se achegar a Deus? Você pode se achegar no último dia diante do Senhor e falar, Senhor, abre as portas, seu filho está chegando. Tem alguém ainda que é tolo o suficiente para pensar nisso, irmãos? Se tem, misericórdia. Misericórdia mesmo. Mas se você crê que você não consegue, que você é incapaz, como Gálatas falou, nós não conseguimos. E que se não fosse a intervenção de alguém, você seria feito maldito. Mas que pela graça de Deus, o Filho dele veio e foi totalmente perfeito, totalmente íntegro, totalmente completo. E ele veio e se fez maldição no nosso lugar na cruz. E se você crê nele, você pode usufruir de todas as bênçãos do único que verdadeiramente é justo. Você crê nisso? Se você crê, glória a Deus. Glória a Deus por isso, porque é isso que traz salvação. Não é o que você faz. Não é o que você quer fazer. Não é o que você pretende fazer a partir de amanhã eu vou mudar. Você quer, de fato, não ser feito maldito? Então creia que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar e já
porque imediatamente você, por uma obra do Senhor, não sua, você vai ser salvo. E ser salvo, irmãos, são as únicas opções. Ou você é salvo em Cristo, que se fez maldito em nosso lugar, ou você vai ser considerado maldito pelo Senhor e devidamente punido por isso. Queridos, nós vamos parar por aqui no verso 4, em 5, né, que a gente até já leu aqui, de Abacuque. Como eu disse, a partir do verso 6, o Senhor vai começar a colocar os ais sobre os babilônicos. Porque o Senhor ele vai acabar respondendo a resposta à pergunta de Abacuque, ele vai deixar muito claro para Abacuque o quê? Pode ficar tranquilo, Abacuque, esse povo vai ser punido sim, vai ser devidamente punido. Eu tenho um plano, é um plano de salvação, que no fim vai culminar em salvação. A salvação não era simplesmente a Pérsia derrotar os babilônicos, isso seria parte disso também, mas a salvação ela culminaria onde? Quando, na plenitude dos tempos, daí a quase 600 anos, o Senhor Deus iria mandar o Filho dele para nascer na cidade de Davi. Lembra? Lucas 2,11, na cidade de Davi, quem que nasce? O nosso Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Lá sim essa profecia de salvação iria plenamente se cumprir. Não no nascimento, depois da morte e ressurreição, mas já seria algo dessa profecia de salvação, desse plano que o Senhor tem. E graças a Deus por isso, irmãos. Os judeus aqui, eles teriam que passar ainda por muitas lutas, dores, provas e sofrimentos. Mas tudo isso fazia parte do plano soberano do Senhor. E daquele meio deles ainda, ele não iria destruir. Abacuque disse, Senhor, nós viveremos. E ele tinha razão. Muitos iriam morrer. Mas todos aqueles que tiveram fé, ainda que naquela época, e eu incluo Abacuque aqui, ainda que morreram, foram salvos. Foram salvos por causa da fé que eles tinham naquele que viria, que é Cristo Jesus, que é o mesmo que nós temos fé hoje.